amados? Vamos estar abrindo as nossas Bíblias. Eu quero ler hoje uma palavra que falou muito ao meu coração. Não vou usar o microfone, porque eu já falo muito alto e me atrapalha um pouco. Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Efésios 3, 20 e 21. Todos. Efésios 3, 20 e 21. A palavra do Senhor nos diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Você já parou para pensar nesse texto bíblico? Eu não sei aquilo que você tem pedido a Deus, ou até mesmo aquilo que, de certa forma, Deus lhe prometeu. Mas algo que eu gosto de pensar e que esse texto nos afirma é o que o Senhor nos ama, que o Senhor tem poder para fazer não só aquilo que você pediu ou aquilo que você pensou, mas Deus tem poder para fazer muito mais do que isso, muito mais. E com base nessa afirmativa de Paulo, eu quero analisar por que Deus faz além daquilo que pedimos e pensamos. Por que Deus faz além daquilo que pedimos e pensamos? Para a gente compreender, pedir, eu acho que todo mundo entende, sabe o que é pedir. Pensar, talvez, mas ao pensamento, eu vi uma definição de pensamento aqui que eu gostaria de passar. Pensamento é um processo mental que permite ao ser humano refletir sobre si mesmo e o outro e o mundo em que vive. O pensamento permite analisar dados. O pensamento permite nos conceber ideias, conceitos, formar conceitos. Nossos pensamentos nos faz. O nosso pensamento nos faz decidir, deduzir, estabelecer prioridades e metas. O nosso pensamento nos faz projetar o nosso futuro. E por que Deus faz? A pergunta e o primeiro ponto que eu quero falar nesta noite é: por que Deus faz além do que pedimos? Por que Ele age assim? E a palavra nos dá vários motivos, e eu quero compartilhar esses motivos com os irmãos. A palavra em Romanos 8, 26 diz o seguinte: e da mesma maneira também o Espírito ajuda o que? As nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A primeira coisa que responde a essa pergunta, por que Deus faz além do que pedimos, é porque muitas vezes nós não sabemos pedir como convém. E aí, o que acontece? O Espírito Santo nos ajuda nisso. Sabe por quê? Não é prudente nós tomarmos decisões apenas em achismos, naquilo que nós achamos ou naquilo que nós queremos. Principalmente decisões que dizem respeito a coisas importantes, como a nossa profissão, ou como o cônjuge, ou a pessoa a qual nós vivemos.
coração, e não te estribes em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. A palavra de Deus continua: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, e isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Sabe o que é o âmago de uma pessoa? O âmago de uma pessoa é o seu id, o que ela é exatamente. Então, quando nós aceitamos aquilo que o Espírito Santo faz, ele gera saúde para dentro de nós, para aquilo que nós somos. Uma segunda coisa, porque Deus faz muito mais do que pedimos, se encontra em Tiago 4,3. Diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Você já parou para pensar que a maioria dos pedidos que nós fazemos baseia-se no quê? Na nossa necessidade egoísta. Nós pedimos para quê? Para nós. Não algo para, muitas vezes, para engrandecer o nome do Senhor, não algo para a nossa família, ou não algo. A maioria das coisas que nós pedimos mal. E aí nós não recebemos. Por isso é comum, muitas vezes, nós vermos que nós não recebemos aquilo que pedimos. Talvez nós recebemos algo diferente, mas mais para frente nós analisaremos que foi acima do que pensamos. Um terceiro ponto, porque Deus nos dá acima do que pedimos, eu gosto da uma passagem de Marcos 9,3 que diz: e Jesus lhes disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Muitas vezes nós não recebemos o que nós pedimos, por quê? Porque nós não cremos. Nós não cremos, primeiro, que Deus é capaz de fazê-lo. Nós não cremos. Segundo, até que nós merecemos. Nós não cremos que aquilo seja possível. E aquilo que nós duvidamos, você acha que nós receberemos? Não. E algo que nós devemos ter em nosso coração é que nós não podemos ter tudo aquilo que nós desejamos. Mas a Bíblia nos dá respaldo que nós teremos tudo aquilo que precisamos. O desejo é algo e a precisão é outra coisa. Uma quarta colocação de por que Deus faz acima daquilo que pensamos está lá em Isaías 55,9, que diz: os pensamentos e caminhos do Senhor são melhores que nós. E também em Romanos 11:33 a 36 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. Amém. Muitas vezes nós não recebemos devido à nossa limitação ou até mesmo mediocridade, ao nosso desconhecimento
daquilo que Deus pode fazer por minha e por sua vida. E o segundo ponto que eu quero analisar, que é diferente, porque pedir é uma coisa e pensar é outra. Muitas vezes nós pedimos algo e pensamos outra coisa. E o apóstolo Paulo separa. Deus faz tanto mais quanto a gente pedimos, quanto mais o que até a gente pensa. E por que Deus faz além do que pensamos? E antes de comentar esse tópico, é interessante a gente conhecer um pouco sobre a nossa mente, a nossa memória. E nós falamos aquilo que o pensamento permite ao ser humano refletir sobre si mesmo e sobre o mundo que vive. Só que o modo que nós pensamos é o resultado daquilo que nós aprendemos. E aonde nós aprendemos as coisas? Nós aprendemos as coisas em nossa família, nós aprendemos as coisas na escola, nós aprendemos as coisas no trabalho, nós aprendemos as coisas através da mídia e do mundo. E esse conhecimento, ele é adquirido através das experiências que cada um de nós vivemos. E algo que eu creio que, eu estou lendo um livro que ele chama O Leitor de Corações. É tremendo o livro, eu estou na metade do livro. Se nós pudéssemos ler o coração, aquilo que a pessoa pensa, nós iríamos simplificar uma conversa longa em algo pequenino. A pessoa iria largar de fazer voltinhas e iria dizer exatamente o que ela queria dizer, mas ela não consegue muitas vezes se expressar. A mente nossa tem dois processos. Primeiro, a nossa memória que está ligada ao passado, que está ligado a tudo que nós já vivemos. E também a mente tem a nossa imaginação que está ligada ao futuro. É pela imaginação que nós conseguimos enxergar ou visualizar aquilo que nós queremos no futuro, ou queremos ser, através da imaginação. Só que todos esses dados ficam sendo processados na nossa mente. E na nossa mente temos dados de curto e de longo prazo. E às vezes, quando acontece alguma coisa, o que faz? A forma grandiosa que Deus nos formou, quando acontece uma situação, nós rapidamente buscamos em nossa mente situações que nós já vivemos para nos ajudar a confrontar, a enfrentar ou a nos posicionar sobre aquela circunstância. Só que aquilo que nós vivemos muitas vezes é pouco. Essa circunstância vai muito além daquilo que já está armazenado em nós. E aí, o que acontece? Nós damos conta da nossa limitação. Nós damos conta que nós somos limitados. E a nossa mente é limitada. E ninguém, a não ser o próprio Deus, tem domínio total de todos os conhecimentos para nos tirar de qualquer que for a enrascada que nós nos metemos. E nem mesmo o ser humano mais inteligente, nem mesmo a gente vê na palavra, na Bíblia, Salomão, que ele teve um conhecimento extremo. Houve situações que ele não soube lidar com essas situações, porque ele não tinha todo o conhecimento. Mas nós temos um Deus que faz muito mais, além daquilo que
que pensamos, porque esse nosso Deus, Ele tem conhecimento de todas as coisas. Uma segunda coisa que Deus faz muito além do que nós pensamos, porque apesar de nós termos certo conhecimento, nós somos passíveis a algo chamado erro. E quando nós pecamos através de Adão, nós perdemos muito da nossa habilidade de saber, de reconhecer aquilo que Deus queria para nós. E o pecado, ele de certa forma comprometeu a nossa vida. Em Romanos 8,5 diz: porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo ao Espírito para as coisas do Espírito. E aí nós vemos a importância de nós andarmos em Espírito. Algo que também revela porque Deus faz muito além de nós pensarmos, é que muitas vezes nós somos influenciados de maneira negativa. Quando nós somos influenciados de maneira negativa, através do quê? Do mundo, da mídia, nós adquirimos, ou através de pessoas, nós estamos cercados por pessoas que de alguma forma nos atraem, seja psicologicamente, intelectualmente, ou até mesmo fisicamente, e ela vem e nos confronta aquilo que nós temos e que recebemos de Deus quando nascemos de novo. E aí eu vejo o porquê muitas pessoas que começaram bem, e eu vou citar aqui alguns exemplos de pessoas que certamente acharam que estavam fazendo o melhor, mas se perderam por esse caminho. Não sei se vocês sabiam, mas Vera Fischer, a atriz, ela até aos 20 anos, ela era uma cristã. Bastou ela ganhar um concurso de beleza, ela ser Miss, para que ela se desviasse. Algo que talvez parecia bom, que certamente ela queria, mas essa situação a tirou dos caminhos do Senhor. Outra pessoa, não sei vocês, mas os Beatles, eles também, se eu não me engano, 3 deles eram cristãos e tocavam no conjunto da igreja. Chegou lá um empresário, viu como esses moços tocam bonito e convidou-os a tocar secularmente. Nunca mais voltaram para a igreja. Michael Jackson tocava na igreja. Elvis Presley tocava na igreja. Madonna, ela nasceu numa igreja. Vocês veem que muitas vezes as pessoas conseguem o que querem, mas não é o que Deus tinha para elas. E elas, de certa forma, isso assegura. Olha só o que a Bíblia nos alerta e nos diz. Em Provérbios 14:12 diz: há caminho que para o homem parece direito, mas o fim destes são caminhos de morte. Provérbios 21:2 diz: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o coração. Por detrás há sempre um desejo, muitas vezes escuso. Como servos de Deus, nós não devemos ser conduzidos apenas pela nossa opinião ou pela opinião alheia. Nós devemos ser conduzidos pela palavra de Deus. Só que algo que eu percebo que toda rebelião começa quando não concordamos com a palavra de Deus.
quando achamos que Deus está errado. Aí nós nos colocamos acima de Deus. Agora, qual é a maneira que Deus age? Deus age segundo a sua própria palavra. E algo que Deus faz, quando nós pensamos que Deus faz tudo, muito mais do que nós pensamos, algo que Deus faz é algo completo. Não sei se você parou para perceber, mas tudo aquilo que Deus começava e terminava. As coisas mais difíceis. Deus já nasceu com uma meta, e uma meta difícil: morrer na cruz, pregar. E vou falar uma coisa: a gente lê ali quando ele estava no Getsemane, não foi fácil, porque ali ele era homem. Mas o que aconteceu? Ele terminou, está consumado. E a palavra de Deus diz em Filipenses 1,6 que aquele que começou em nós a boa obra há de terminar. A palavra de Deus também nos fala que Jesus, quando ele fazia um milagre, ele fazia um milagre completo. Eu lembro de uma passagem que menciona o seguinte: estava um cego e Jesus, ele olha para aquele cego, e aquele cego, ele vê como ele já estava vendo, mas ele não via perfeitamente ainda. Ele via como se as pessoas fossem nuvens. Podia falar: tá bom, não estava vendo nada, agora está vendo vulto. Mas o que Jesus fala? Jesus ora novamente, e aquela pessoa, ela responde: estou vendo perfeitamente. Jesus faz tudo completo. Algo que também a maneira que Deus age quando Ele opera em nossos pedidos. Ele opera muito mais abundantemente. Nós vemos que Ele alimentou quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes. Olha só, Jesus sustentou uma multidão de 3 milhões de pessoas por um dia. Não, por 40 anos no deserto. Aquilo que Jesus começa, Jesus termina. Deus termina. Tudo aquilo que Ele começa. Olha só, a Bíblia conta de uma mulher que era estéril, não podia conceber filhos. E essa mulher era Ana. E ela orou pedindo o quê? Um filho ao Senhor. E a hora que Deus lhe deu esse filho, ela, tão agradecida a Deus, porque aquela mãe, ela queria ser mãe, ela queria ter o prazer de ser mãe, e ela vai, e não sei se eu ou você teria, eu não teria, eu tenho certeza, a partir de receber um único filho, vai, a hora que aquela criança desmama, leva no templo e entrega ao Senhor. E aí o que Deus faz? Deus dá mais 3 filhos e 2 filhas. Deus não faz muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos quando nós somos gratos. E por que Deus faz acima do que nós pensamos? Ele faz tudo mais abundantemente porque Ele tem um poder enorme. Porque Ele não se esquece de nós. Porque a palavra dele diz que tudo é possível àquele que crê. Mas eu ainda quero falar qual é o motivo para tantas bênçãos. Qual é o motivo para esse Deus nos amar tanto. E eu fico empolgado com o amor de Deus, porque eu vou contar uma coisa. Eu já fui extremamente pobre. E já tive também muito bem, e muito bem mesmo financeiramente. Mas sabe o que mais me impressiona? Não é o que eu tenho. O que eu mais queria desde criança, e hoje eu tenho, é ser amado. Amado? Irmãos, não existe para mim algo melhor do que ser amado. É muito acima que dinheiro. É muito acima que situação financeira.
mãe. Eu sou amado pelos meus pais. E algo que eu quero dizer para o Ricardo e para a Josiane: não existe algo que vai fazer o seu filho desenvolver tanto na vida quanto o amor que vocês vão dar para eles. Não existe nada que fará na vida dos seus filhos algo tão grandioso quanto o amor. Nós somos abençoados. Quais os motivos para tantas bênçãos? Eis aqui alguns motivos. Somos abençoados para a salvação de almas e glorificação do Senhor. O Senhor não nos abençoa para que nós ocupemos um grande cargo. O Senhor não abençoou Vera Fischer de ganhar aquele concurso para ela ser atriz. Talvez Ele abençoou aquela mulher e ela não entendeu, para ela cativar pessoas e levarem a Cristo. Mas ela não entendeu. Elvis Presley não entendeu. Michael Jackson não entendeu. Madonna não entendeu. Essas pessoas também queriam ser amadas, mas elas escolheram ser amadas pelo mundo. Então, o que Deus faz, nos abençoa para que as pessoas que nos rodeiam, elas possam ver o poder de Deus glorificado em nossa vida. Quando você fala com empolgação, eu sou feliz porque eu tenho Jesus, todo mundo quer aquilo que você tem. Se realmente você vive isso, todo mundo quer isso. Nós somos abençoados para desfrutarmos do amor de Deus. De nada nos adiantará outro meio para a gente ser abençoado que não Cristo. Queridos, a nossa vida, eu quero ler uma passagem que eu coloquei aqui e não anotei. 2 Coríntios 1:20. Os irmãos acham comigo, se alguém achar primeiro, leia. 2 Coríntios 1:20. Eu anotei aqui, mas... Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Já estou terminando. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Todas as promessas, repete essa parte. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. A glória de Deus por nosso intermédio está aqui escrita na minha Bíblia. A glória de Deus por nosso intermédio. Você está aqui na terra. Se você é um cristão, Deus vai te abençoar para Ele ser glorificado. E eu quero concluir. Deus quer fazer tudo mais abundante, além do que pedimos e imaginamos. Mas a decisão